Gravando, boa noite. Esse é o nosso segundo encontro, né? Assim, síncrono, né? Não é verdade? Tá certo. É o nosso segundo encontro da disciplina Fundamentos Naturais da Geografia. Eu tinha passado para vocês o capítulo 3. Se vocês já tiverem alguma dúvida sobre o capítulo, a aula 3 e a atividade, vocês já falam agora, porque aí dá tempo de quinta, vocês me mandando, eu vou corrigir na sexta. No próximo encontro, a gente conversa sobre as correções, o que vocês quiserem, ou sobre a aula 4, porque não vai ter atividade para a próxima aula. Então, vamos ver como é que está funcionando? Está funcionando assim. Estão vendo? Sim. Tá. Então, por exemplo, a primeira aula, né, a geografia no contexto da FEFELESH, a apresentação do plano, eu tinha dado uma atividade para vocês buscarem uma definição geográfica de natureza. Vocês fizeram, corrigimos, devolvemos, etc. Segunda aula, algumas definições de geografia, depois aquela questão da filosofia da natureza e as ciências da natureza, o que é a análise geográfica, e eu não pedi nenhuma atividade. Terceira aula, papel da natureza. Aqui nós treinamos, nós exercitamos a análise geográfica, articulando natureza e sociedade. Aí sim eu pedi uma atividade em grupo. Tá certo? Que foi a que vocês vão entregar até quinta-feira, né? É isso? Sim. Sim. Isso. Hoje nós vamos... Eu enviei para vocês a quarta aula, voltando às origens, a história da humanidade contada por elementos da natureza. Então, está aqui mais ou menos o programa da aula. Aqui no final tem um passeio pela história, mostrando como a história humana ela pode ser contada não exclusivamente, mas com a ajuda dos elementos da natureza, né? Então, a idade da pedra, a idade dos metais, a idade do cobre, do ferro, etc. Do bronze entre o cobre e o ferro, etc. Tá? Aqui, vejam, não tem nenhuma atividade pedida. Então, vocês não têm nada que me entregar na quinta da semana que vem. Na próxima aula, vocês vão ter uma atividade... Não? Aqui, ó, sim. É que essa é um pouco mais complexa, então eu não especifiquei aqui, mas aí eu explico para vocês. Tem sim. Tá? Então, é basicamente mais ou menos assim. Deixa eu interromper aqui. Basicamente, mais ou menos assim. Uma tem, uma não tem, uma tem, uma não tem. Vocês terão 5 no total. Tá? Alguma dúvida em relação a isso? Olha só um pouquinho. Hein? Alguma dúvida? Ô, professor. Oi? Na verdade, minha dúvida é sobre a atividade atual que a gente vai te entregar amanhã. Que é qual mesmo? Deixa eu ver. É para fazer o que mesmo? Da análise geográfica. Escolher um contexto e praticar, né? Pela primeira vez, uma análise geográfica autêntica, que significa o quê? Que nós vamos fazer a análise. Isso. Mas de que forma? Articulando aspectos naturais e sociais. Isso. Professor, minha dúvida, na verdade, é que eu até te mandei um e-mail e perguntando sobre as imagens anexadas, aí você falou que tem que tudo caber numa página. Eu não sei se eu não entendi direito, mas tudo, literalmente tudo, referência, nome, texto, tudo tem que estar numa página? Então, você pode economizar. Eu não
quero referência nessa atividade. Para que referência? Vocês vão pegar aí eu quero um conteúdo de análise. Tá. Vocês que vão fazer, não é o autor tal que mandou se fazer, não, entendeu? Começa daí. Uhum. A figura pode ser, você pode colocar ela pequena lá, só para eu saber do que vocês estão falando. Então tá E o nome também, vocês colocam assim, não precisa colocar Camila, aí espaço duplo, aí coloca Lorena, espaço duplo, Caio, pronto, aí já vai metade da página. Coloca os nomes de vocês na primeira linha, outro, Lorena, D, Caio, N, né, de noturno, diurno, tá pronto. Tá. Não usem o recurso de eliminar as margens, colocar a letrinha Arial 8 com espaço, porque eu já estou quase vacinado, eu já falei para vocês, eu sou quase um idoso já, não enxergo direito. Imagina eu aqui, tentando ler isso aí, e mais, eu preciso de espaço para fazer as minhas anotações nas entrelinhas. Vocês já viram que eu faço, né? Tá. Professor. Não usem esse recurso, diminuir a letra, aumentar a margem, não. Usem um recurso dos seus critérios. O que é importante, selecione no seu raciocínio, na sua análise, o que seria importante colocar ali, o que não seria. É esse o treino. Tá bom. Isso é proposital, já expliquei para vocês. Porque na geografia, vou contar um segredo, tá? Tá gravando aí, mas, bom, enfim. Vocês vão, algumas vezes, por alguns professores, etc., ser cobrados, vocês serão cobrados para escrever. Né? E alguns outros professores vão dizer, não seja mais objetivo. A linguagem científica, ela é objetiva, ela é direta. Você quer escrever um romance, você vai lá no departamento de letras, aí você escreve o que você quiser, do jeito que você quiser, com toda a liberdade. É artigo científico, e eu estou considerando isso desde já, para vocês já irem se acostumando. Ele é direto, objetivo, conciso. Então, eu já estou fazendo esse movimento agora com vocês, por quê? Porque, normalmente, eu dou aula lá no 7º, 8º semestre, normalmente. Aí, quando os alunos chegam lá, boa parte é muito difícil, digamos assim, limpar, enxugar a linguagem. É muito mais difícil, porque já passaram 3 anos ou 4 aí, escrevendo de forma prolixa. Mas essa é uma tendência minha e de alguns professores que escrevem dessa forma. Vocês vão ter outros, mas eu garanto para vocês, se vocês forem escrever alguma coisa para publicar, não se assustem se eles mandarem você cortar metade. Professor. Obrigado, entendeu? Então, o que você vai usar de ferramenta? Os critérios analíticos, né? Sejam objetivos, e pronto. Vai caber lá. Tem espaço de sobra para você olhar para aquele contexto, nem que você coloque uma fotinho lá, tá? E falar o que é importante colocar ali para se articular. Tá? Não vem com uma história. Eu recebi e-mails assim, como o senhor não deu espaço, né, suficiente, tipo assim, nós não colocamos os nomes dos componentes do grupo, tipo assim, estamos nos vingando agora. Entende? Eu recebi uns 3 e-mails desse tipo. Já que não nos foi permitido escrever. E quando são alunos lá da frente, se eu faço isso, eles vão falar que eu estou cerceando o poder analítico. Estou mesmo. Aí estou mesmo. Porque eles já estão na hora de começar a publicar, e se eles continuarem com esse trololó, aquele trololó inicial do início do século XX, o atual estágio, não publica, não. Diga, Pedro, o que mais você ia falar que eu te interrompi? Não, eu só falei obrigado. Eu acho que o Yuri que ia Fui falar.
É que, professor, boa noite. A gente só tem fundamentos naturais com o senhor no noturno, não tem a turma do diurno. A semana passada você tinha falado que não precisava identificar. Não Aí precisava coloca assim, identificar se era diurno ou noturno, porque só tem noturno. Aí coloca assim. É verdade, essa turma é só noturno, mas já tem uns alunos que migraram, tanto daqui para... nesse caso não precisa, eu acho. Mas as outras turmas que eu tenho, 2 turmas, diurno e noturno, bem lembrado, Yuri. Apesar de que já veio aluno da professora Sueli para mim e já foi aluno de mim para a professora Sueli, mas é assim, 2, 3 casos. Então não vai haver problema. Você tem razão. Não precisa especificar, vocês são só noturno, com 2, 3 exceções. E falar em se identificar, você está sem câmera, Yuri? Estou vendo um Y aí no lugar de... Professor, falando em se identificar, precisa de número USP ou só o nome completo? Não. De jeito nenhum. Não precisa. Mesmo porque eu tenho seus números USP aqui na lista. Quando eu tiro a lista do Júpiter, eu já tiro com foto, com e-mail, com número USP, com tudo, com tipo sanguíneo, com signo dos outros, tudo, vem tudo. Tem várias opções assim. Estou brincando. Mas assim, eu já tenho essas informações caso eu precise. Tá? Normalmente, o número USP de vocês, eu só preciso quando tem que lá no final fazer alguma alteração de nota, que eu tenho que preencher um negócio lá para alterar a nota. Por exemplo, os alunos da Sueli, que vieram para mim, uns 2, eu vou ter que avaliar, depois eu passo as notas para ela. Ela vai preencher uma ficha lá para incluir a nota deles. Ou quando é trabalho de campo. Porque, ai, que saudade dos trabalhos de campo. A gente tinha muitos. Vamos ter ainda. Eu tenho certeza que vocês ainda vão ter bastante, mas são muitos mesmo. Tinha fim de semana que eu chegava sábado de manhã, aí tinha 3 ônibus de 3 disciplinas diferentes, indo para 3 lugares diferentes. É assim. A geografia é praticamente todo o dinheiro, toda a verba voltada para trabalho de campo, a gente que usava. Então, calma lá. Não é exatamente agora, primeiro semestre, mas isso vai voltar. Então, no trabalho de campo, eu também preciso não só do número USP de vocês, mas também do RG. E por isso que não dá para levar amigo. Não posso levar minha namorada? Não. Porque sem número USP, vocês não têm seguro, né? E só pode viajar comigo ou com qualquer trabalho de campo da USP se tiver um número USP, porque se acontecer alguma coisa, vocês têm seguro. E quem não tem número USP não tem seguro. E aí, quem que se responsabiliza, se der carona para vir, tá? Professor. Oi? Agora, alguém está falando? Alguém quer falar? Ou só eu? Enfim. Agora... Pode não, ser. Não fala. Mas a minha opinião, a minha dúvida, ela é mais sobre conteudista mesmo, da questão da aula. Se você tiver alguma dúvida sobre... Enfim, pode tirar, eu espero. Depois você fala. Não, fala você primeiro, que eu já falei. A minha dúvida é da aula também. Pode falar. Então, tudo bem, vou falar. Professor, estava apresentando a aula, lá da aula 3, e o texto que você mandou... Aula 3. 3. Na verdade, calhou com o capítulo 3 do livro, né? Aham. A dúvida que eu tenho é que quando eu estava lendo, assim, quando eu estava vendo a aula depois também, você falou da isolada de Brasília, né? Essa questão de eles ir até ficar perto de Uberaba, né? Aí por alguma grande, questão, que é uma cidade mais... E aí depois ficou isolada e tal. E aí eu fiquei pensando, mas eu sei que não é só isso, mas eu fiquei pensando se também era um dos motivos. A periferia de Brasília é uma região bem pobre e tudo mais. Você acha que essa ocupação isolada de Brasília, bem no centro-oeste ali, contribuiu para isso também? Olha, Luiz,
essa é uma boa pergunta, porque, veja, vocês, quando estudarem geografia urbana e tal, quando lerem, tem professor que escreveu só sobre Brasília, mas sempre dando enfoque geopolítico. Ótimo, isso está valendo, e acho que certamente as razões foram mais políticas e socioeconômicas também, porque imagina, todas aquelas terras lá pertenciam ao Estado, imagina quanto, né, o mercado imobiliário ali funcionou, etc. e tal, mas houve uma escolha de lugar e eles chamaram geógrafos para ir lá, para ajudar a escolher. Eu contei o caso da professora Dora Romariz, que faleceu há um ano e pouco, e do professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que passaram 3 meses lá, inclusive eu estou para visitá-lo aí um dia desses, porque ele foi meu professor de recursos naturais em 1984. E ele teve um ano que ele queria, depois que ele se aposentou, ele me deu todo o material que ele tinha da disciplina Recursos Naturais, trabalhos nossos de 1984 e tal, eu e meus colegas lá, tudo escrito à mão, né? Ninguém tinha mais. Então, eu estou para ir lá para levar um exemplar do livro para ele. Mas eu estou dizendo isso porque você está no caminho certo. Houve razões, tanto geopolíticas quanto físico-geográficas, para que Brasília... talvez as razões políticas, mais pela mudança da capital, e as físico-geográficas mais pela situação, qual é o sítio ideal, né? Bom, respondendo essa questão, Li, ter uma cidade com periferia não é privilégio de Brasília, é um privilégio de qualquer cidade brasileira, do sistema capitalista atrasado, periférico que a gente vive. Então, seria estranho, Luiz, seria estranho se a gente tivesse lá uma capital, né, com plano piloto, tudo bonitinho, que nem casa de boneca, né, cidade de boneca, tudo bonitinho, e nada em volta. Aí sim que seria estranho. Porque aí eles teriam, sei lá, expulso todo mundo de lá. E o contingente que foi para lá para trabalhar, para construir, foi tão grande que depois eles acabaram ficando por lá. E essa é a origem das cidades satélites, né? É o que eu tinha pensado, porque, por exemplo, se perto de Uberaba, eles poderiam ir para Uberaba trabalhar lá também, mas lá eu achei que eles tinham ficado mais largados, né? Tipo, não tinha mais opção dentro da cidade, aí ficaram por ali mesmo. Ah, sim, eu entendi, mas veja, se eles vieram de regiões longínquas para trabalhar, eles poderiam depois ter se deslocado para outras regiões não tão longínquas, quanto Uberlândia, Uberaba, etc. Haveria essa possibilidade, já que eles... né? Tudo bem, agora eu entendi sua pergunta, ela tem tudo a ver, na verdade. O fato de estar lá, eles não tinham opções, mas eu acho que eles, assim, não tinham opções imediatas, né? Assim, mais próximas, mas poderiam ter voltado para suas regiões, ou se movimentado para outras regiões, etc. Eu acho que é mais uma questão do sistema que a gente vive, né? De exclusão, de superconcentração de renda, de corrupção na política, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, que gera isso. Mais uma vez eu digo, seria estranho se isso não tivesse acontecido. Porque, eu não sei se vocês sabiam, mas Belo Horizonte foi planejada, Teresina foi planejada, Goiânia foi planejado, não existia, né? Goiânia, não existia Belo Horizonte, não existia Teresina, não existia Palmas, capital do Tocantins. Palmas parece uma Brasília do meados dos anos 70, assim, uma coisa, né? O próprio sítio geográfico é parecido, é Cerrado, Planalto Central, etc., é bem parecido. E todas essas cidades que foram planejadas, independentemente de elas estarem mais isoladas ou menos isoladas, elas têm essas periferias. Inclusive, Goiânia seria uma opção, né? Para quem construiu Brasília, né? Está ali, sei lá quantos quilômetros, 100 e tantos. Tem razão, professor. Estava só pensando se tinha alguma razão físico-natural mesmo.
Não, natural tem, como eu disse. Ela está lá, não é à toa, no domínio dos cerrados. Porque imagine se fosse na Mata Atlântica, não ia dar. Imagine se fosse na Amazônia, ia ficar mais difícil. Então, lá, posicionamento praticamente geodésico, né? Praticamente geodésico do Brasil. O centro geodésico da América do Sul é Cuiabá, está bem o mais central possível. Brasília está ali. Não queriam levar o desenvolvimento para o interior? Então, tinha que estar no centro geodésico. Isso é uma questão geográfica de posicionamento. No meio das principais, entre as nascentes das principais bacias, planalto sedimentar, sobre o qual os terrenos são aplanados. Deixa eu fazer uma perguntinha, depois eu volto. Vocês leram a revisão de geomorfologia que eu mandei? Ai, gente, aquilo vai adiantar um expediente para vocês. Eu falei agora planalto sedimentar, né? Então, se vocês viram, vocês sabem que tem 4 tipos de planalto. Planalto orogênico, que é o serrano, originado de dobramentos, planalto sedimentar. Como é que uma bacia sedimentar pode ser um planalto? Porque ela é circundenudada, e aí ela se destaca do seu entorno, e aí então ela vira um planalto. Planalto arqueado e os residuais. Então, um planalto sedimentar, que é de muito mais fácil ocupação, não que seja impossível nos outros ambientes, mas é muito mais fácil lá. Vegetação do cerrado é muito mais rarefeita do que uma floresta densa amazônica ou Mata Atlântica, então é mais fácil de ocupar. Enfim, esses fatores que eu mencionei ali, eles têm que ser considerados sim. Não foi por acaso que o professor Carlos Augusto e a professora Dora Romariz, com mais outros geógrafos, ficaram 3 meses rodando para lá e para cá para dizer qual o melhor lugar. Rodando para lá e para cá, identificando as características, né, naturais, não só naturais, mas, por exemplo, proximidade de uma cidade grande ou não, tal. Então, tudo isso tem que ser considerado. E são geógrafos, hein? Trabalhava no IBGE. Vocês vão cansar de me ouvir falar e tentar convencê-los de que uma análise geográfica ela só é geográfica, autenticamente geográfica, se vocês fizerem essa articulação. Senão, vocês são os meios geógrafos. Se vocês quiserem ser meios geógrafos, então vocês prestam atenção só na natureza, e aí vocês vão ser meio geólogos, meio biólogos, meio geógrafos, ou vocês prestam atenção só na sociedade, aí vocês vão ser um sociólogo meio sociólogo, meio cientista político, meio aquilo. Quer ser geógrafo? Então tem que articular essas 2 dimensões, desde já. Por mais que aí pela frente vocês possam encontrar pessoas falando ao contrário. Eu estou aqui para tentar convencê-los do que nós acreditamos, né? Professor. Fala, Jean-Luc. O Pedro estava já mais tempo na dúvida. Pode falar, Pedro, depois eu falo. Obrigado, mano. Então, professor, eu fiquei com uma dúvida em relação à sua aula, quando você fala da apropriação da natureza, que é uma apropriação indireta. Aí eu fiquei na dúvida daquela... Da paisagem. Não coloque palavras... Isso, da paisagem. A paisagem é um aspecto. Sendo um aspecto, você não se apropria dela materialmente. Agora, se você falar natureza, aí você pode se apropriar da madeira, da água, do solo, dos minerais, etc. Mas o que é paisagem? Paisagem é um conceito. Entendi. Certo? Pense nisso. Existe paisagem? Não. Paisagem? Não existe. O que existe é uma forma de entender a realidade. É um conceito que nos ajuda a entender uma natureza transformada, mais transformada, menos transformada, com aspectos culturais ali marcados ou não. Quer dizer, eu vou interpretar aquilo.
tá? Mas o conceito, eu não sei, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, é uma ideia que se tem de algo, uma ideia compartilhada, né? Uma noção compartilhada que vai se materializar como? Pela escrita, né? Uhum. Pela sua definição. Tá? Ah, então beleza. Então, porque a paisagem é uma forma de abordagem. Você pode olhar para uma realidade. Quando vocês fizerem teoria e método, que espero que seja comigo, ou com outros professores que também são muito bons, mas assim, tem teoria e método 1, teoria e método 2, vocês vão ver. Teoria, thea, oros. Quer dizer, thea, através de oros, olhar, de horóscopo, enfim, né, olhar. Então, ver através de. É como se você colocasse uma lente conceitual que te ajudasse a compreender aquela realidade. Então, a depender do que você esteja focando, você vai usar o conceito de espaço. Sei lá, o conceito de lugar, o conceito de região. Agora, se você estiver focando num ambiente natural que está degradado, ou de alguma forma, é melhor usar o conceito de paisagem. Digamos, a depender da festa que você vai, você escolhe a roupa. Deu para entender? Mas isso vocês vão ver aos poucos. Então, vocês vão ter contato com diversos conceitos da geografia, paisagem, espaço, região, lugar, geossistema, fora os conceitos mais específicos de cada área, né? E que, para que eles servem? São ferramentas teóricas que ajudam a gente a entender a realidade, tá? Então, quando você vai num trabalho de campo, você leva termômetro, leva um monte de instrumentos, leva isso, leva aquilo, seus instrumentos de medição, óticos, etc., mas também seus instrumentos teóricos, que são os seus conceitos. Como eu dei o exemplo, se você domina o conceito de paisagem e sabe que ela é uma resultante de uma interação de aspectos climáticos, geológicos, hidrográficos, etc., mais ação antrópica, se você chegar na beira de um rio que tem um banco de areia, que está todo mundo lá curtindo a prainha, fazendo churrasco, você, como conhece o conceito de paisagem, você não vai ficar muito à vontade, não, para ficar ali se divertindo fazendo churrasco. Você vai pensar assim, estão desmatando em algum lugar, o solo está exposto, esse solo está sendo erodido para cá e está assoreando aqui. Está bagunçado, o negócio aqui está... Isso aqui é um problema, não é um... Porque se você conhece a relação entre clima, vegetação, solo, hidro, que é o que o conceito de paisagem te dá, né? Obrigado. Professor, posso fazer uma pergunta sobre isso também? Na atividade, você prefere que a gente coloque, assim, uma imagem de satélite e uma imagem que mostra a paisagem? Ou você prefere que a gente só coloque uma imagem, duas? Como é que é? Olha, Gabriel, puxa, essa sua pergunta é muito interessante, porque ela vai me dar a oportunidade de também ensinar uma coisa muito importante para vocês. Os conceitos, os principais conceitos geográficos, eles cuidam de conjuntos. Então, uma paisagem é um conjunto, uma região é um conjunto, um espaço é um conjunto, um lugar, um geossistema. Isso quer dizer que, ao escolher uma imagem, é bom que você escolha uma imagem que você veja, tenha pelo menos uma visão panorâmica. Imagina que se você tirar uma foto de uma árvore e colocar a árvore e querer fazer uma análise geográfica daquela árvore, não vai dar. Tem um problema de escala analítico aí muito importante. Ou então de um mineral, de um matacão, de uma rocha. Ali. Não vai dar. O geógrafo, o ideal para o geógrafo é subir em morro, subir em torre, subir em prédio alto, olhar a foto aérea. Quando eu viajo de avião, viajava, né? Faz mais de um ano aí que não...
Quando eu viajo de avião, para onde for, seja para onde for, eu fico na janelinha o tempo inteiro e ainda abro um mapa. Quando a gente ia bastante para a Amazônia, por causa de um convênio que a gente tinha com a estadual lá, e a gente formou mestres e doutores lá, então, nossa, eu tinha um mapa da Amazônia, tenho ainda, deste tamanho. Aí o passageiro que estava do meu lado, dá licença, porque abriu o mapa inteiro e ia olhando, conferindo onde que a floresta começava, porque tem muita degradação. Que rio é aquele? Opa! Então, uma lição que eu estou dando, que eu estou passando dos nossos mestres, né? Inclusive, não só brasileiros, mas o Yves Lacoste tem um texto dele que eu traduzi, está numa dessas revistas aí, acho que Boletim Paulista de Geografia. Ele diz: quem gosta de lugar alto é turista, geógrafo e militar. Por quê? Porque você vai ter uma visão de conjunto. Como é que você vai entender uma paisagem enfiado dentro dessa paisagem? Como é que você vai entender um padrão de urbanização na frente de uma casa, ou num beco, numa rua, num negócio mais assim, de uma escala pontual? Não, você tem que, sobe em algum lugar para você dar uma olhada ali no como é que é, se está, né? Como é que é a infraestrutura, como é que é a cor dos telhados. A cor dos telhados indica muita coisa. Enfim, entendeu? Então, quando você perguntou, ou você coloca uma imagem de satélite, ou uma foto aérea, ou uma foto panorâmica. Vocês sabem a diferença? Foto panorâmica é aquela assim, ó. Normalmente a gente vê... Imagina o Rio de Janeiro sendo visto lá do Cristo Redentor. Aquela foto que todo mundo conhece. Aquilo é uma foto panorâmica. Ela não é vertical. Totalmente vertical. Quando é vertical, é uma foto aérea, ou uma imagem de radar, ou uma imagem de satélite, sei lá. Tudo bem? Beleza, obrigado, professor. Certo, professor, mas no caso pode colocar uma no lado da outra? Uma panorâmica e uma de satélite? Se for da mesma situação, sim, né? Porque eu estou pedindo uma análise de um contexto só. Né? Sim, da mesma situação. Então, digamos que você coloca uma imagem de satélite aqui, de uma cidade, sei lá, uma cidade de padrão alongado, sei lá, uma cidade. E depois você pode complementar isso com uma panorâmica para... Ô, Gianluca, eu estou falando com você, se some, sim, ó. Não, na verdade eu tinha pego o carregador do computador aqui. Já... Bom. Aqui, pronto. Pronto, tá, então deixa eu continuar. Ó, aproveitando o gancho da pergunta dele para mostrar para vocês o seguinte, gente. As ilustrações são muito importantes para a geografia. Muito importantes. Fotos panorâmicas, imagens de radar, mapas, enfim, e também gráficos de vários tipos. Isso tudo enriquece muito o trabalho do geógrafo, porque complementa as informações. O nosso objeto de estudo não é a realidade empírica do mundo? A gente não estuda o mundo? Tá, então você está falando de um lugar, mostre o lugar. Todo o trabalho que vocês fizerem de geografia, não esses exercícios simples que eu estou dando, mas assim, vai fazer um trabalho sobre... Mostre, localize, onde é que está no mapa. Onde é que está no mapa? Onde é que está numa imagem? Mostre uma foto panorâmica. Localize essa foto panorâmica ali no mapa. Sabe? Dê informações. Não negligenciem. Essa é uma informação preciosa, gente. Não negligenciem os fatos da realidade empírica, as descrições. Não há como você atingir uma compreensão de algo sem conhecer esse algo direito.
Por incrível que pareça, tem muita gente que consegue fazer isso. Tira conclusões num trabalho, você vai olhar lá, não tem dado nenhum, não tem informações, e eu fico imaginando, como é que tirou essa conclusão? Eu acho que, assim, foi num centro espírita, assim, sei lá, baixou alguém lá e ficou psicografando, não é possível, porque isso, como é que vai tirar a conclusão de algo se você não conhece esse algo? Então, não negligencie a pesquisa empírica, a parte empírica, que é pegar dados daquilo que você está estudando, sistematizar esses dados, botar em mapa, botar em gráfico e tal, da mesma forma como vocês não deverão negligenciar a parte teórica, que é um conceito que vai te ajudar a entender aquilo. Então, um trabalho científico, isso eu explico muito e falo muito sobre isso em teoria e método e tal, mas já aqui, ele é feito com essa articulação, né? Um conceito, realidade, um fato, teoria e fato. A teoria ajudando a explicar o fato e vice-versa. Se for só teoria, não serve. Se for só fato, vai virar o quê? Um documentário, um relatório, algum documento técnico, sei lá, científico, é só quando tiver essa articulação. Tá? Isso a gente aprende a fazer. Calma. Vocês vão ter iniciação à pesquisa 1, iniciação à pesquisa 2, teoria e método 1, teoria e método 2, TGI 1, TGI 2. Se lá na frente não aprendeu, aí pega, muda de profissão. Porque não é por falta de matéria para ensinar vocês a fazerem como essa estrutura, né, da análise geográfica e do trabalho científico. Mas, aos poucos, vocês já estão tendo uma ideia, né? Que vem aí pela frente. Professor. Eu tenho uma... Posso tirar uma dúvida? Vai lá. Quem que está falando? Peraí. Agora sou eu, o Jean. Peraí, Jean. Deixa eu limpar aqui meu óculos. Fala. Eu tenho uma dúvida, na verdade, quanto a essa questão da análise geográfica autêntica, se eu posso dar, mas aí, na verdade, eu até depois lembrei do exemplo de Brasília, eu acho que é válido, sim, eu dar um contexto histórico, na verdade, para essa análise, porque, por exemplo, se eu vou falar de uma vila histórica, de um lugar histórico, se eu posso dar esse contexto histórico para explicar a análise. Todo trabalho de geografia é muito comum ter um breve histórico, alguma coisa assim. Na verdade, o método geográfico é a análise integrada de aspectos... Integrada do quê? De aspectos naturais e sociais no tempo e no espaço. Tem que estar no tempo, porque você não tira uma foto da realidade, você tem um recorte temporal. Você quer estudar processo de transformação lá que teve lá no bairro onde você mora? Desde quando? Desde que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil? Não. Então, você vai ter que definir, no teu objeto de estudo, um recorte temporal e um recorte espacial. Tá certo? Entende? Certo. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, caso você esteja estudando algo... E aí que tá, pode ser que haja necessidade de você voltar um pouco mais, um pouco menos, eu não sei qual que é a problemática. Se você for falar sobre Brasília, de forma geral, aí você tem que voltar lá atrás, antes dela ter sido construída até... Agora, se você for pegar um aspecto específico que esteja acontecendo lá em Brasília, por exemplo, eu tenho um aluno de mestrado que está estudando o aumento do uso da lenha no Brasil. Olha só, depois do golpe de 2000, do golpe parlamentar, a gente empobreceu, a população brasileira empobreceu bastante, e começou desde lá, aí os aumentos sucessivos do gás, começou a voltar. Nos anos de 1970, na matriz energética do Brasil, a lenha era quase metade da matriz energética. E ela
começou a aumentar de novo, né? Nesses últimos anos. Bom, se você for focar isso, Gianluca, você não precisa ir lá no começo da construção de Brasília, entende? Uhum. Por isso que a principal dica é, quando você for estudar algo, defina bem esse algo. Porque se você não sabe direito para onde você não sabe nem que caminho que você vai pegar e nem que roupa que você vai usar. A primeira coisa é definir que festa que você quer ir. Ou seja, você quer estudar Brasília? Tá, aí eu vou perguntar, o que é de Brasília? As razões dela ter sido construída. Aí você volta lá, na década de 50. Por que o uso da lenha está aumentando no Distrito Federal, nas cidades satélites? Aí você não precisa voltar lá na década de 50, volta uns, 8 anos aí, de antes da mudança de governo para cá, e pega os dados, você vai ver que os dados socioeconômicos estavam indo assim, e aí depois começaram a vir fazer assim. Então, isso é uma evidência, olha só o termo que eu vou usar. Se o poder aquisitivo da população estava indo assim, aí a partir de um determinado momento começou a fazer assim, isso pode ser uma evidência empírica positiva ao seu argumento que, a partir de um determinado momento político do Brasil, a população começou a empobrecer, e aí o uso da lenha é um reflexo disso, por exemplo, entendeu? Uhum. Então, não tem uma regra, já saibam disso, não há uma regra, quantos anos eu tenho que voltar? Ou, qual é o espaço que eu tenho que usar? Porque você não cai de paraquedas lá. Por exemplo, você mora onde, Gianluca? Moro na Zona Norte. Tá. Você quer estudar um fenômeno da Zona Norte? Você não vai, no seu trabalho de iniciação, pesquisa, cair de paraquedas assim, na Zona Norte. Você vai abordar, chegar pelas bordas. É esse o sentido de abordar. Que, inclusive, vai se aproximar. Por isso que em inglês é approach. Em francês, approche. Approche quer dizer abordagem. Em francês. Então, você não vai chegar lá, porque um fato ele não se explica assim. Se você extrai ele da realidade, isola, você não vai entender. Você tem que situar aquilo dentro de São Paulo, da região metropolitana, aí você oferece um contexto de uma realidade empírica maior, e você não precisa se aprofundar nisso, você faz esse contexto. Por isso que tem um item no trabalho de vocês que é obrigatório, contextualização da área de estudo. Para quando você for falar lá de Santana, não sei se o lugar que você mora, na Zona Norte, tudo vai fazer mais sentido. Entende? Entendo. Agora, qual é o tamanho do espaço? Da mesma forma que eu falei, não tem uma regra para dizer tem que voltar 10 anos no tempo, ou tem que pegar 10 quilômetros. Não tem regra para isso. Quando você tiver bem definido o teu objeto de estudo, isso vai ficar mais claro para você. Tá? Eu tive um aluno de iniciação, TGI parece, ele estava estudando as transformações de Franco da Rocha, que ele morava lá. E aí ele começou a contar a história do Brasil, da colonização. Não, ainda brincava com ele, não, volta mais um pouco. Vamos lá, quando o Homo sapiens passou lá pelo Estreito de Bering, lá da Ásia para cá, vamos voltar mais um pouco. Ainda enchi o saco dele. Entendeu? Não precisa. Que fato. Meu bairro começou a se transformar muito a partir da chegada da estação do metrô. Bom, então pega um pouco antes da estação do metrô, vê como é que era e vê o que mudou depois. Entende? E tive um outro aluno também que
Ele estava estudando um lixão de uma cidade do interior, não sei se era Marília, Franca, não lembro. Aí eu falei, você tem que contextualizar. Ele estava trabalhando com... Será que a gestão dos resíduos sólidos é eficiente ou não é eficiente lá onde eu moro? Aí, beleza, contextualiza. Estava começando, falei, tá vendo? Faz iniciação comigo, faz teoria e método comigo. Não, é que ele não tinha... Porque iniciação 2 e teoria e método 2 são optativas. Muitos alunos deixam de fazer e eu acho besteira. Quem quer continuar, né? Ele pegou um mapa do Brasil inteiro. Imagine um mapa do Brasil. Aí ele colocou um pontinho ali no mapa, depois uma seta e falou, área de estudo. Quer dizer, o lixão lá da cidade de Marília. Ou seja, ele passou... Sabe um míssil balístico, assim, que atravessa continentes inteiros? Pum! Cai naquele lugar bem precisamente, assim. É isso que ele fez. Bom, se a questão é resíduos sólidos, tem uma legislação estadual que organiza isso. Então, pelo menos no estado de São Paulo, né, ele situasse... Porque a legislação estadual ela tem um alcance territorial que é qual? O estado. Então, é fácil de definir isso. Agora, se ele estivesse estudando a degradação da Mata Atlântica, então é melhor pegar o domínio morfoclimático e fitogeográfico da Mata Atlântica para situar a tua área lá dentro. Os critérios para delimitar seu objeto de estudo e o tamanho dele, eles vão se definir quando vocês definirem exatamente o que vocês querem estudar. Pessoal, eu acho que eu estou viajando, né? Na verdade. Não era para eu estar falando essas coisas todas aqui para vocês. KKKKKKKK, disse a Luísa. Professor. Porque vocês vão perguntando, eu vou me empolgando. Professor, eu tenho duas dúvidas. Uma é uma confirmação rápida sobre o trabalho. Se ele é de limite de uma página mesmo, igual ao anterior, ou se esse ele é um pouco maior, um pouco mais encorpado. Eu estou com 150 alunos. Imagina se vocês fizessem individualmente quantas páginas vocês quiserem. Não dá. Não, ok. Então, não uma é, página... Não, mas não é por causa disso. Eu não vou repetir tudo que eu já falei para o Pedro e para vários alunos. Essa é uma das questões. Essa é uma das questões. A outra questão é a científica. Sim. É começar a treinar a escrita científica, que não é prolixa, é isso. A outra pergunta é a seguinte, a gente no grupo levou um tempo no começo para entender a amplitude de analisar qualquer tema ou paisagem que não tenha sido abordado na aula, né? Levou um tempo para a gente entender a amplitude disso. Daí eu gostaria de perguntar. Ah, tá. Completo. Daí eu gostaria de saber, da mesma forma que a revisão de geomorfologia traz a parte, lista, classifica os tipos de relevo, né? Tem alguma listagem, classificação padrão referente aos temas humanos da geografia, os temas sociais da geografia? Tem. Tudo que existe entre o céu e o inferno, você pode estudar na geografia. Esse é o limite. O céu é o limite superior, o inferno é o limite inferior. Agora, mas uma classificação mais... uma classificação, uma tematização mais... Não, por exemplo, uma lista de assuntos que o geógrafo estuda? Não. Isso. Não. Se você pegar os anais de um encontro nacional de geografia, você vai ver tudo que existe entre o céu e o inferno, e se descobrirem alguma coisa para cima do céu ou para baixo do inferno, lá vai. Então, tudo, desde a biodança aplicada ao ensino de geografia.
tudo. Não, é incrível. E esse é um problema do geógrafo. Ele acha que ele pode estudar tudo sobre qualquer aspecto, qualquer abordagem. Esse é um problema, isso enfraquece a geografia enquanto ciência. É uma grande vantagem estudar uma ciência como a geografia, que tem um amplo leque de possibilidades, mas calma lá. Por exemplo, tudo que você estudar tem que ter, de alguma forma, abaixo a geografia. Calma lá, eu só estou fazendo uns alertas, porque os alunos, eles veem tanta coisa. Se você pegar os análises, resumos de um congresso nacional, você vai ver tanta coisa, você fala, aqui sim, né? Você pega uma disciplina de iniciação 1, fala, o que você quer estudar? Nossa, você ouve de tudo. Mística, professora, mística na sociedade. Já tive tudo. Aí você começa a ver que não é bem assim. Quando você faz as disciplinas de iniciação e de teoria e método, vai ver que, tem limites. Começa com limites escalares. O que você estuda tem que ser territorializável, tem que ser mapeável. Por exemplo, a árvore lá do Yuri não vai poder ser um objeto de estudo. Eu dizia a vocês que a geografia se preocupa com conjuntos. Né? O lugar é um conjunto, região é um conjunto, espaço é um conjunto, paisagem, geossistema. Então, tudo isso é mapeável. Uma bacia hidrográfica. O geógrafo não está preocupado com a espécie vegetal, ele está preocupado com a cobertura vegetal. Então, ele tem um limite inferior, sim. Entende? É mapeável. Ele não está preocupado com a casa. Quem está preocupado com a casa é o arquiteto. Ele está preocupado com o padrão de ocupação. Se é ordenado, se não é, que padrão que é alto, baixo e tal. Ele não está preocupado com o indivíduo. Quem está preocupado com o indivíduo é a psicologia, é a filosofia e sei lá mais quem. O geógrafo está preocupado com o segmento social, a comunidade, a sociedade, ou seja, grupos sociais. Você está entendendo, mais ou menos, o que eu estou dizendo? Então, esse é um limite escalar. Agora, você pode pegar um tema que não é geográfico e geografizar. Teve um aluno aí que até saiu um livro, O Suicídio na Cidade de São Paulo. Dentro da geografia da saúde, com a professora Lige, ele fez um belíssimo trabalho. Bom, suicídio é tema para geógrafo? Acho que não, né? Acho que é para sociólogo, psicólogo, sei lá. Mas, às vezes o tema não é geográfico, mas a forma como você aborda é. Então ele pegou quais são as variáveis que, combinadamente, definem o perfil do suicida. Então, por exemplo, homem solteiro, sem religião, longe da família, rico, ou mais ou menos rico, não sei o quê, parará. Pegou esses indicadores que são geográficos, que são socioeconômicos, mapeou e fez um mapa. Olha, na cidade de São Paulo, isso ocorre mais aqui, menos ali, mais aqui. Entendeu? Geografizou. Então, tem que ter uma representatividade no território. E como que você faz isso? Mapeando. Tá certo? Bom, essa é uma questão. Tem uma outra questão também, João, que se refere a... Você quer estudar uma coisa, mas não tem na sua bibliografia nenhum geógrafo. Aí eu vou estranhar. Por que você está estudando isso aqui na geografia se você não encontrou ninguém na geografia? Nenhum para... Qual é o teu apoio bibliográfico que não tem geógrafo, né? Eu acho... Aí é um pouco complicado. Então, você tem que poder, dentro do que você está estudando, você tem que poder fazer uso dos conceitos da geografia, do arcabouço teórico e metodológico que a geografia te oferece. Porque, senão, alguém vai perguntar, o que você está fazendo aqui? Outro dia, um outro aluno, nas aulas de iniciação, eu perguntei, ele falou, professor, eu quero estudar violência urbana. Eu falei,
Ótimo, tema muito geográfico. Né? Violência urbana, quais são as variáveis com as quais você vai trabalhar? Provavelmente exclusão social, injustiça social, sei lá, fatores que podem levar ao aumento da violência urbana, né? Impunidade, quais são as variáveis? Não, nada disso, nada disso, isso é muito batido. Eu quero estudar a violência enquanto o desejo não realizado do indivíduo. Aí eu falei, tá vendo essa avenida grandona aqui, ó, que tem aqui na frente? Você desce, quando passar os bancos, você vira à direita, lá na frente à esquerda você vai ver Instituto de Psicologia, lá que você vai estudar a violência no nível individual do desejo não realizado. Aqui a geografia não vai te oferecer nem conceito, nem método, nem técnica, nem nada para estudar isso. Você percebe que existe, sim, alguns parâmetros? Você pode estudar um tema de seu interesse, contanto que você geografize, utilize conceitos e métodos da geografia para estudar aquilo. Então, não dá para falar assim, lítico. E quando eu falo do céu e do inferno, eu não estou brincando, não. Porque existe um conceito também dos russos, que vocês vão ver, que é o extrato geográfico. É um conceito bastante interessante. A gente sabe que o geólogo estuda a crosta, o geofísico estuda o interior da Terra, o meteorologista estuda todas as camadas da atmosfera, e o geógrafo estuda a superfície. Mas essa superfície vai até onde? Para cima e para baixo? Vai até onde? Hein? E aí entra o conceito de extrato geográfico. Na verdade, é até onde ou o homem exerce influência ou recebe influência. Então, até onde os principais fenômenos climáticos ocorrem, ainda é objeto nosso, da climatologia. A partir disso, a magnetosfera, essas coisas, já não é mais objeto nosso. É igual também. Até onde na crosta o homem consegue ir para prospectar minerais, por exemplo. Até onde tem alguma influência mútua ali. Passou disso, já é geofísica, já não é mais. Então tem que ter alguma relação, esse extrato geográfico, com a sociedade. Ou recebendo ou influenciando, de alguma forma. Tem que ter alguma relação para fazer parte do extrato geográfico. Tá bom? O núcleo da Terra, ou manto, a gente sabe aquele esqueminha de escola lá e tal, não sei o que e tal. Olha, que foi um monte de conteúdo aí, de matérias que não era para ser agora, mas, enfim, conforme vocês vão perguntando, eu vou me empolgando. Professor, você tinha comentado sobre essa questão do extrato geográfico, se eu não me engano, o conceito, né, que você tinha comentado. Extrato. Mas é extrato com S, não é extrato de tomate, essas coisas. Entendi. Porque agora me surgiu uma questão aqui. Isso aí engloba até onde o homem consegue influenciar na superfície da Terra, mas também pode englobar até que ponto que pode influenciar no homem, por exemplo, sei lá, alguma coisa que acontece lá nas camadas mais profundas do centro da Terra que pode influenciar. Se a gente for levar a cabo isso, Gianluca, aí não tem fim. Né? Não tem fim, porque o Sol exerce influência sobre nós. Né? Não é? Uhum. As correntes térmicas de convecção que vêm do interior da Terra, que movimentam as placas tectônicas e os eventos sísmicos e vulcânicos, etc. Então, aí, se você for pensar, a gente tem influência de cima e de baixo infinitamente, quase. Né? Mas aí você pede ajuda
para os outros critérios de delimitação. A geografia tem arcabouço teórico, conceitual, metodológico, técnico para estudar o que está lá no núcleo da Terra, ou como é que o Sol funciona. Isso tá no teu currículo estudar isso? Não está. Então, às vezes um critério ajuda o outro, entende? Ô, professor, Diga. desculpa, eu tô sem câmera. Meu celular descarregou, aí eu tô sem câmera. Mas eu tenho uma dúvida em relação ao que você estava falando da escala de análise e tudo mais. E uma das minhas dúvidas foram em relação à falácia ecológica, que você falou sobre o método de estudo da geografia, né? Tipo, que a gente não avalia individualmente e tudo mais, mas isso também não corre o risco da gente cair nessa famigerada falácia ecológica nos nossos estudos também? O que é mesmo essa falácia ecológica aí, Pedro? É quando a gente considera um dado maior, tipo, como se fosse, por exemplo, eu pego uma zona ali, eu estou falando da questão do suicídio. Aí eu pego São Paulo, analiso São Paulo e falo, tal zona de São Paulo tem a maior taxa de suicídio, mas a partir de uma análise ampla, ao invés de, tipo, fazer uma análise individual ali. Eu vou te responder da seguinte forma. Você tem conjuntos e indivíduos, por exemplo, tá? Tanto na vegetação, na população, etc. Não tem problema. O foco é no conjunto. Mas você pode usar fatos isolados para corroborar o conjunto. Então, por exemplo, a professora Sueli, que dá fundamentos para vocês, nossa, ela é demais. Porque ela é bióloga, além de geógrafa. Né? Então, ela sabe muito bem que o foco do geógrafo é cobertura vegetal, mas como ela também é bióloga, ela sabe identificar, por exemplo, espécies que, ao estarem ocorrendo nessa cobertura, indicam que essa vegetação está em determinado estágio de recuperação ou de degradação, porque ela tem esse domínio. Então, não tem nenhum problema você usar fatos mais pontuais e individualizados para corroborar o que é o teu verdadeiro foco, que é o conjunto. O verdadeiro foco do geógrafo é a cobertura vegetal. Não tem problema nenhum você tá estudando um segmento social, digamos, sem tetos urbanos, sei lá, um segmento social. O teu foco está onde? Está no segmento social, no conjunto. Mas isso não impede de você escolher uma pessoa representativa daquilo e ir lá entrevistar. Certo. Tá? Então, não há oposição entre o individual e o conjunto. Na verdade, eles podem até se ajudar. Só que saiba que o nosso foco não está no indivíduo, não está na árvore, não está no mineral. Está no substrato. Como é que é o substrato? Isso aqui é uma área sedimentar ou é uma área orogênica? Que tipo de área que eu estou? Isso que importa para a gente. As minúcias, se aquele granito é porfirítico ou não, e que parará, você pode até ir aprender isso com mais disciplinas na geologia, vocês vão ter uma, mas se você quiser, você pode ir até atrás, mas não é aqui que você vai ter. Não é aqui que você vai ter, porque o nosso foco não está aí. Deu para responder, mais ou menos, ou eu dei uma enrolada assim? Não, eu entendi, professor. Obrigado. Tá bom. Brincadeira. Eu acho que eu estou pegando um pouco pesado com vocês. Vocês entenderam esse negócio você olha para uma paisagem, normalmente, se você estiver olhando para uma foto de uma paisagem, o clima é algo que não se vê exatamente, né? Ainda mais se não tiver nuvem, não estiver chovendo, nem nada,
não se vê uma ova, claro que se vê. Porque uma espécie de árvore que tenha lá já pode te dar um indício de que tipo de clima que se tem lá. Se for um clima úmido e quente, o relevo se arredonda. Se for clima frio, o relevo tem vertentes retilíneas. Então, o relevo pode te dar indicação de clima, a vegetação pode te dar indicação de que clima é. Os sedimentos, por exemplo, se tiver aqueles depósitos de sedimentos coluviais, que a gente chama de colúvios, pode te dar uma indicação de que clima que é. O tipo de construção pode te dar indicação de que clima é. Se são casas com laje, claro que não neva. Ou se são casas com tipo telhado assim, claro que neva, a não ser que seja uma Disneylândia turística igual Campos do Jordão. Que eles fazem aquela imitação assim, para eu achar que eu estou na Suíça. E constrói tudo naquele estilo europeu de clima que tem neve, né? Gasta maior dinheiro e material. Gramado. Gente, eu acho que eu estou perdendo. Não, a não ser por essas razões, mas normalmente você consegue, olhando uma paisagem, inferir sobre aquilo que você não está vendo. Porque, como você sabe que está tudo conectado, você infere o que você não está vendo através daquilo que você está vendo. É como eu falei da prainha lá, do pessoal fazendo churrasco na prainha do Rio. Você está vendo desmatamento? Não. Você está vendo erosão? Não. Mas você sabe que isso está acontecendo? Sabe. Por quê? Porque o resultado disso é o assoreamento do rio. Entende? Então, lá na frente, que vocês vão ver o conceito de paisagem, tem um texto lá, a paisagem muito além daquilo que está a seu campo de visão, porque vocês vão encontrar aí pela frente essa orientação. A paisagem é aquilo que está no nosso campo de visão. Não, não é. Você enxerga coisas que não estão no seu campo de visão, como você enxergou o desmatamento lá. Não enxergou, mas você sabe que ele está acontecendo porque o rio está assoreando, por exemplo. Professor. Fala, Mago. Tem uma pergunta. O senhor estava falando lá naquela aula que é impossível o geógrafo não levar em conta os aspectos naturais na sua análise. Mas, por exemplo, posso interromper um pouquinho? Não é impossível, é possível. Só que você não vai ser um geógrafo, vai ser um meio geógrafo. Vai ser um sociólogo, mais ou menos, geólogo, mais ou menos, sei lá. É até possível, só que você vai fazer as coisas pela metade. Continua. Sim. Mas considerando assim, tem uma coisa que está muito na moda, assim, que a gente ouve falar muito de desigualdade socioespacial, a gente pensar em como o espaço está sendo constituído ali, entre os ricos, os pobres, isso num contexto urbano, né, que não tem árvore, que não fica tão claro o tipo de solo que está asfaltado ali. Isso perde a característica da análise geográfica? É mais ou menos isso que eu estou querendo entender. Não, de jeito nenhum. Só porque está asfaltado. E as ocupações urbanas em morro que não está asfaltado, que desliza, como é que fica? Se não tivesse morro e clima com concentração de chuva, não desliza. Lembra algum exemplo que eu fiz de comparação entre Morumbi e Campo Limpo? Uma área de risco? Você vai... Se você for explicar uma área de risco só pela exclusão social, você não vai conseguir. Porque vai ter muita área de exclusão social no interior de São Paulo, na bacia sedimentar, onde não tem morro, que esse risco não vai existir, porque não tem vertente. E quando a gente fala de risco, a gente fala de duas coisas: risco de deslizamento, risco de inundação. Então, se não tiver nenhuma planície inundável, nenhuma vertente, você vai ter exclusão social, mas não vai ter o risco que uma área que tem vertente e tem
Então, por exemplo, Campo Limpo. Campo Limpo tem aqui, Itapecerica. Aqui. Embu. Gente, vocês viram o que aconteceu em Embu das Artes no começo do ano? Quanta gente morreu? Área urbana, Marlon. Você acha que a área urbana, a natureza está excluída? Não. Não, e às vezes piora, porque é uma intervenção sobre uma dinâmica natural que não é respeitada, e aí que o problema acontece. Porque se deixasse um morro lá no Embu, tá? Preservar, não ia acontecer isso. Mas lembra como eu falei, só tem impacto quando a dinâmica social não se adequa à dinâmica natural. Né? Então você tem lá, no começo do ano foi horrível, que nossa família inteira, crianças soterradas, foi um horror, foi horrível. Eu estou falando do quê? De uma natureza intocável? Não, estou falando de um problema urbano. Só que esse problema urbano, você não vai conseguir compreender como geógrafo só pela desigualdade social. Porque lá tem uma característica paisagística que reúne algumas características como vertente íngreme, solo espesso, que a área tropical é assim, os solos eles são espessos. Concentração de chuvas no verão, que a área tropical é assim também. Por que essas coisas só acontecem no verão? Porque é a época que concentra chuvas. Então, entendeu? Não dá para você negligenciar isso. Agora, por outro lado, você também não vai explicar isso só por fatores sociais. Porque se não houvesse exclusão, isso não ocorreria, como, por exemplo, o Morumbi. O Morumbi tem tudo para ser um ambiente que, se fosse ocupado de outra forma, haveria esse tipo de problema também. Você entende? Então, não se iluda, porque você está no meio urbano, a natureza sumiu? Não. Ela está lá e ela, às vezes, assume características específicas para o meio urbano. O professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que eu já citei aqui umas 4 vezes, ele escreveu sobre clima urbano. Clima urbano funciona de forma diferente por causa das intervenções humanas, por causa do concreto, do asfalto, da poluição, quando a inversão térmica que aprisiona, enfim, tem uma dinâmica específica. Como uma rede hidrográfica também, você canaliza os rios. Aí você canaliza o Aricanduva para não dar enchente ali, mas você vai provocar enchente em outro lugar, na BC. Por que você acha que tem enchente em São Paulo, que é um problema só de má gestão da prefeitura? Não, precisa ter rio. Precisa ter rio, precisa ter chuva, precisa ter planície inundável, planície fluvial, para ter enchente, senão não tem enchente. Tá? E aí, claro que quem causa isso é a gestão, porque se fosse uma gestão eficiente, já não se iria ocupar uma planície fluvial, porque uma planície fluvial é o segundo leito do rio, vai inundar. Não se ocupa. Vocês viram a foto lá de Douro Europos, 300 anos antes de Cristo, no rio Eufrates, lá, já sabiam disso. Tá? Então, quem gera esse tipo de problema, obviamente, é a sociedade, porque é a sociedade que toma decisões. E, muitas vezes, os gestores colocam a culpa na natureza. Choveu muito. Não foi porque a gente ocupou a várzea, foi porque choveu muito. Então, você entende? Não tem. Se você pensar bem, não foge da análise geográfica, não. Essa articulação, ela está sempre presente. Professor. Certo. Obrigado. Professor. Sim. No caso do meio urbano. Deixa eu só ver quem está falando aqui. Que não Daniele. Quem? Ah, Daniele. Oi, Daniele. Então, para fazer a análise do meio urbano, antes de tudo, já tem que entender que ocorreu uma modificação da natureza para aquele meio urbano existir, certo? Isso. A questão que o Marlon levantou. Exatamente. Exatamente. Por isso que o geógrafo não pode negligenciar
o sítio, o sítio urbano, ou seja, o ambiente natural sobre o qual aquele ambiente urbano se desenvolveu, né? Por exemplo, em São Paulo, você tem as planícies do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, os rios foram retificados, as planícies fluviais foram impermeabilizadas, e para onde essa água vai? Essa água devia estar lá nas margens, nas várzeas, infiltrando. Para onde essa água vai? É claro que as marginais são as primeiras que vão ser interditadas quando chover muito. E aí vou botar a culpa na chuva? Não. Você transformou todo o sistema natural aqui, por isso que agora a água não tá tendo para onde sair. Né? E ali? E os bairros periféricos que estão nos morros cristalinos? Quando chove, que desliza e cai, morre gente. Ora, é um ambiente de alta fragilidade natural. Vocês vão estudar. Nossa, o professor Jurandir Rossi tem os conceitos assim basilares da geografia que vocês vão ter contato. Professor Jurandir. Fragilidade, conceito de fragilidade potencial. Se você tem uma vertente assim, com solos que infiltram bastante água, chuvas concentradas aqui, você já tem uma fragilidade potencial. Agora, você tirou a vegetação para construir alguma coisa, aí ela potencializou de fato, né? Então, boa parte desses problemas que ocorrem. Agora tem um aluno de mestrado que ele está estudando a vulnerabilidade hídrica de São Paulo e relacionando com relevo, porque a água chega menos nas áreas mais altas. Então, ele está tentando fazer uma correlação entre os lugares que mais faltam água e com o relevo, por exemplo. Isso é um trabalho de geógrafo. Porque se for para colocar a culpa no governo para tudo, então você não precisa nem estar aqui estudando geografia. A gente já sabe que todos esses problemas ocorrem por má gestão. Tá? Agora, uma análise geográfica, ela exige que você veja o problema por inteiro, de forma integrada. Se for para já começar concluindo que é tudo uma falta de competência do governo e não considerar o espaço geográfico, enfim, a paisagem, aí não tem por que estar aqui. Estão com fome? Putz, vai dar 9 horas. Eu falei que era meio tarde. Aqui no interior, aqui não é interior, mas aqui em Itapecerica, a gente dorme cedo com as galinhas, assim, 7h30, 8 horas já estão. Professor. Oi. Eu posso mandar aquele primeiro trabalhinho sobre definição de natureza amanhã junto com o de amanhã? Que eu entrei pelo SISU, aí já estou antenada nas aulas, mas eu só não fiz aquele. Aí eu posso mandar junto amanhã? Sim, Milena, eu incluí o seu e-mail, né, na lista. O seu e o tem uma outra aluna também, mais uns 3 alunos que entraram, mas ainda vai entrar mais, que tem mais chamadas aí, não tem? Sim, acho que sim. Tem. Disseram para a gente que até o final de maio haverá possibilidade de alunos novos estarem entrando, por isso que a gente decidiu gravar esses encontros, para que vocês tenham acesso a eles. Tá? Tem toda uma lista já de aula 1, aula 2, encontro 1, encontro 2, tarará, tem o plano de ensino, tudo isso vocês compartilhem entre si, tá bom? Sim. Não aí, pode, então, eu posso mandar amanhã junto? Pode, Milena, no seu caso pode, porque... Professor, peraí, eu acho que eu estou perdendo um monte de chat aqui, ó. Eu prefiro que vocês falem do que... Olha quanta coisa eu perdi. Só de kkk aqui tem um monte aqui, ó. Não.
Arará, baixa a geografia, viva a geografia, ó, já estão causando aí, ó, já, peraí, deixa eu ver. Professor, vou pedir licença aqui para me reunir com o meu grupo de trabalho sobre amanhã. Ah, o Gianluca, tá? Wallace, Gramado, feio até umas horas. Tá lá, tarará. Professor, também entrei agora. Gabriel Cortez, quem é você? A Lorena. Lorena eu incluí agora. Tá, então quem entrou agora, e eu sei porque eu incluí esses e-mails agora na lista, me mandaram um e-mail, eu incluí na lista. Quem me mandou agora pode mandar. Atrasado mesmo, melhor do que não mandar. Certinho, então. Obrigada. De nada. Professor, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo está querendo perguntar também. O trabalho pode ser enviado amanhã até às 11h59, tudo certinho? É. Beleza. Sabe por quê? Vocês não imaginam como isso encavala e atrapalha a minha vida. Por quê? Aí, na sexta de manhã, a Sâmia vai imprimir, arquivar um por um em pastas, fundamentos naturais, atividade 2 ou 3, sei lá, vai colocar tudo lá, vai me entregar. Aí eu tenho só sexta à tarde, porque, como eu falei para vocês, eu dou aula no sábado, para os refugiados, lá, eu comentei com vocês, eu não tenho como usar o sábado. Domingo, nem pensar. Comer almoço em família, tomar vinho com a mãe, fazer macarrão, essas coisas, nem pensar. Tá? Então, aí embola tudo. Se começar a entregar atrasado, tá tudo assim, ó. Imagina, eu estou com vocês e mais outras turmas de recursos naturais, que também tá tudo assim, ó. Perdeu aqui, já embolou ali na frente, entendeu? É por isso. Entendi, professor. Obrigado. Professor, e aí o trabalho a gente manda para esse Venturi? Becker. Ah, certo, então. Só para ela, não precisa mandar com cópia para mim também, que senão me atrapalha. Aí eu imprimo, achando que não... Aí imprime 2 vezes. Não. Só para a Sâmia. E vocês vão receber só da Sâmia o vai e vem de trabalhos, tá? Com a gente aqui, são as aulas. Aula que vai, aula que vem, aula gravada que vai, tá? E durante essas aulas eu comento os exercícios. A gente não comentou hoje porque não tinha exercício. Tudo bem, gente? Então, terminando aqui, vocês recebem aí um link, né, no e-mail de vocês, não recebem? Do Meet, Google, não sei o quê, parará. Né? Sim ou não? Como assim? Eu também não entendi, eu não recebo nada. A gente recebe link do Meet só para fazer a reunião. Pelo menos eu, no caso, porque faz pouco tempo que eu estou recebendo seus e-mails. E depois de um tempo não aparece no e-mail de vocês? Porque no meu aparece. Aí eu faço o download e depois faço um upload no YouTube. Não aparece, professor. Tá. Acho que só quem grava, né? Deve fazer. Eu achei que todo e-mail que eu colocasse na reunião apareceria. Então, eu acho que ele só vai aparecer nesse caso mesmo. Tipo, quem já tiver na lista, se for agendado. Tem alguns professores que fazem isso. Que eles no começo do semestre pegam a lista e agendam já todas as reuniões com o e-mail de todo mundo cadastrado. Daí, nesses, em seguida, ele já aparece disponibilizado o arquivo. Mas não é uma coisa automática. Eu também gostaria muito que fosse por causa das minhas aulas também, dos meus alunos. Mas eu também acabo fazendo um esquema que nem você, professor. Eu baixo a gravação e subo no YouTube. Daí eu preciso mandar para os alunos o link do YouTube. Sabe o que acho que eu vou fazer no próximo encontro? Conversar um pouco mais com vocês, para vocês contarem um pouco mais de vocês. Aí você falou que dá aula, já as pessoas falaram, eu trabalho, eu não posso, queria conhecer um pouco melhor vocês. A gente pode usar, talvez, a próxima aula, eu vou falar algumas coisas sobre o exercício e depois a gente conversa um pouco, inclusive para vocês conhecerem entre si, né?
quem está entrando agora. Aos poucos, não vai dar todo mundo, né? Que é muita gente, mas ou então quem for falar alguma coisa, fala, professor, eu sou fulano, eu dou aula de geografia, foi meu sonho desde criança fazer geografia na USP. Então... Fazer um tomando vinho com os alunos. Oi? Brinquei, falei, fazer um tomando vinho com os alunos. Pois é, já pensou, mas aí tem que mudar horário, né? Tem que ser sexta-noite ou algum outro horário, porque quarta-noite... Deixa eu ver, Ana Clara Martins, Luz, não fui incluído na lista. Então, mandou um e-mail para mim, Ana Clara? Hein? Ana Clara, me manda seu e-mail, porque eu não tenho como adivinhar e-mail. Para incluir. Certo? Então é assim, gente, quando vocês virem aí aluno entrando no grupo de vocês, pede para ele mandar um e-mail para incluir aqui, senão não tenho como eu saber. Muitas vezes o Júpiter não atualiza assim tão, né? Mas se não recebem, não tem problema. Eu já vai vir, já vou fazer o upload e tal, eu posso mandar para vocês o link. Para quem não pôde estar presente, né, entre aspas, assistir a aula, tá? Mas também, a aula também, se ela tiver 2 horas ou assim, aí, por experiência própria, quanto mais longa, menos gente vai ver. Não que eu esteja impondo limite, etc., mas eu sei que é assim. Né? Mas eu acho que a de hoje foi bem interessante. As perguntas suscitaram questões aí que eu só falaria com vocês lá na frente, assim. Tá? Tá bom? Vamos jantar, então? Bora, tô com fome. Vamos, gente. Tchau, gente. Então, tudo de bom? Eu mando o link aí para vocês, tá? Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Até mais. Tchau. Deixa eu ver como é que... Boa noite, gente. Boa Boa noite, galera. Boa noite. Interromper a gravação para...